tempo começou o vídeo de alguém. Boa tarde. Voltou? Voltou. Boa tarde, gente. Não tem perigo de ninguém ligar. Tchau, Renato. Sexta-feira é a Renato sua, hein, Nunes. Renato? Boa tarde para vocês, gente. Vamos aguardando a professora Nayara chegar também. Já já a gente começa. Nayara, quando você entrar aí, você dá um oi pra nós. Você já tá aí? Ela ainda não. Não entrou ainda não? Mandar uma mensagem pra ela. Nayara Cacheta. Não. Boa tarde, Flaviana. Pessoal, vamos chegando. Vamos chegando, vamos aguardar aí. Já já a gente começa a conversar um pouquinho. Oi, Yurika. A Yurika. Oi, filha. Nayara Costa. Isso. A professora Nayara chegou. Chegou, Nayara? Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto, aceita a gente aí, professora. Boa noite, todo mundo. Quem vai chegando. Olá, Oi, pessoal, boa Nayara. noite. Telefone. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, e você? Tentando aprender a mexer com o Joia. fone aqui. Ai, tem que tirar aqui. Aqui. Aí, pronto. Então, Deixa eu ajustar a câmera aqui. Nós estamos inseridos em uma alta tecnologia igual a agricultura de precisão, né? Deixa eu... É, E, e disse aqui o Apple. Tá ótimo. Ficar só com o fone. Não, é isso aqui mesmo que eu dou no telefone. deu certo? Deu certo. Então vamos Deu começar. certo? Deu certo. Vamos? Você quer se apresentar primeiro? Ou eu? Pode você primeiro, que aí eu já começo a parte introdutória e aí Certo. passo para você. Pode ser? Pode ser. Bom, gente, boa noite, né? Quase. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge, sou professor aqui do Unicerp. Eu formei aqui em 2016, fiz especialização em manejo de fertilidade do solo pela Exalc. Atualmente eu sou mestrando em agricultura e informações geoespaciais pela UFO. Também trabalho com agricultura de precisão aí há bastante tempo, desde que eu comecei o curso de agronomia aqui no Unicerp em 2011. Eu trabalho na parte de SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica, desde então. E estamos aqui hoje para falar para vocês sobre o uso de sensoriamento remoto na agricultura de precisão. Isso aí. Obrigada, professor Jorge, pelas palavras e também pelo convite de poder partilhar com você a parte de o uso do sensoriamento remoto na agricultura de precisão. É uma tecnologia que está vindo muito forte, né, com a evolução da agricultura de precisão, né? Então, hoje à noite nós vamos ter o prazer de conversar sobre essa tecnologia. Meu nome é Nayara. Sou professora dos cursos de agronomia e cafeicultura, trabalho essa disciplina com os alunos, né? Eu faço doutorado na parte de fitotecnia, atualmente estou trabalhando com parte de produtos biológicos, mas quando eu ingressei no Unicerp, eu trabalhava com agricultura de precisão, né? A gente tem uma caminhada aí relacionada à parte de fertilidade, à parte de produção vegetal,
monitoramento de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Então, a gente integra a parte produtiva, a parte de manejo como um todo. E isso agrega muito, né? Porque hoje nós temos uma vivência que pede isso, né? Hoje, ser multidisciplinar é uma vantagem muito, muito grande, né? E hoje nós vamos falar de uma tecnologia, antes de começar com a parte de sensoriamento em si. Eu e o professor Jorge combinamos que eu ficaria com uma parte introdutória para a gente falar um pouco do que é agricultura de precisão e ele falar da parte de sensoriamento remoto. Dentro disso, seria uma vantagem muito grande a gente poder mostrar os mapas, mostrar como que, né, Jorge? Como que a gente faz, né? Como é visual e como a gente consegue ver uma área aí de 10 mil hectares, como que ela está como um todo, né? Então, a gente tem uma visibilidade como se fosse num gráfico. É bastante definitivo eu ter um detalhamento de uma área, né? Então, assim, a agricultura de precisão, ela teve seus estudos preliminares em torno de 1929, mas para atender outras demandas que na época estavam relacionadas com a Revolução Verde, esse assunto foi deixado, vamos dizer assim, em stand-by por um tempo. Mas com o progresso e a ideia de que eu tenho que ter mais produtividade em uma mesma área, até aqui não é tanto o nosso problema no Brasil, né, mas em outros locais, né, a dificuldade de adquirir novas áreas e abrir novas áreas para plantio. E dentro da agricultura de precisão, a gente tem uma definição de eu consigo identificar, eu consigo fazer uma busca, eu consigo refinar, ter um detalhamento da minha área como um todo. E isso eu posso fazer minimamente ou até em uma grande escala. O professor Jorge vai falar melhor para vocês aí sobre a parte de pixels, né, e o que a gente pode fazer com tudo isso. Mas eu vou eliminar fatores que estão me limitando com relação à minha produtividade. Então, o objetivo principal da agricultura de precisão é trabalhar aquilo que é diferente, ou que seja, aquilo que é heterogêneo, para que eu consiga transformar o mais homogêneo possível. Então, eu tenho uma área que pode ser até de 20 hectares, né? Eu brinco muito com os meninos da cafeicultura, que eles têm um privilégio por trabalhar com essa cultura, por eles poderem fazer vamos dizer assim, uma agricultura de precisão simplificada, com muito detalhamento, sem precisar de ferramentas altamente tecnológicas, né? Eles conseguem muitos detalhes. Então, é uma vantagem muito grande. E a gente quer estender isso, né, o Jorge, com o uso do sensoriamento remoto para culturas de cereais ou até áreas mesmo de café, eucalipto, são muitas áreas também, né? E aí, junto disso, a gente ainda agrega esse conceito a decisões assertivas, que a gente também consegue conciliar o uso racional de insumos, não só falando da parte de adubos, mas também falando da parte de herbicidas, que hoje a gente tem muitas tecnologias relacionadas a aplicações à taxa variável com herbicida. Temos também a parte de social, né, onde eu uso especificamente aquilo que é necessário em cada ponto. Então, eu gero, né, uma parte econômica, social e ambiental, e a gente atrela todos esses conceitos e engaja ainda mais a agricultura, né? Então, a gente tem benefícios para aquelas pessoas que estão custeando, que elas vão comprar menos, vão comprar de acordo com o que necessita, né? E em contrapartida, a gente tem uma parte ambiental que é bem menos penalizada
é muito mais cuidada, chega muito menos produtos, né, contaminação de lençol freático, né? Então a gente tem um impacto relacionado a isso que favorece muito. E o outro lado é o lado social, né? Então a gente atende a todas as demandas, né, de que eu estou fazendo um uso consciente, eu não estou colocando o meu funcionário ou o meu ajudante, né, o trabalhador rural e até outras pessoas com tanto contato assim com produtos tóxicos, né? Então isso atrela muitas coisas e a gente atende e olha a todos os olhares, né? Então a gente pensa no lado do produtor, a gente pensa no lado do consumidor e a gente pensa no lado ambiental também. Então nós estamos fazendo uma construção de uma ideia que favorece todos os pontos de vista, né? E a agricultura de precisão, ela alimenta essa ideia e ela ainda atrela um fator que é muito importante para o produtor, que é ganho de produtividade, né? Que no fim das contas, assim, é o que o produtor mais preza. E ele não está errado, porque é um dia a dia muito árduo, né? E a gente tem que ganhar. E a agricultura de precisão, ela tem sido inserida há algum tempo no mercado, né? Desde aí de 2000 a gente já vê uma inserção com mais impacto, com mais produtos, com mais tratores, mais implementos que vêm atender. E cada vez mais isso tem sido mais tecnológico, mais acessível, né? Que eu acho que é uma grande importância a acessibilidade, né? O que a gente pode falar de custo-benefício, né? Então, se eu estou investindo em uma ferramenta, ela tem um custo, mas é acessível e ela me traz um benefício muito grande, né? Então, além desses 3 pontos que nós estamos falando que é fundamental, a gente também fala de ganhos de produtividade. E outra facilidade, até outra função, outra permissão que a agricultura de precisão traz é um acompanhamento do ciclo todo, né? Então, eu não faço só, por exemplo, uma identificação de uma área e o que tem de nutrientes naquele solo. Não, eu consigo fazer diversas outras análises, consigo fazer o acompanhamento vegetativo, consigo fazer monitoramento de pragas, doenças, plantas daninhas, consigo fazer análise de amostras de folhas, né, análise foliar. A gente consegue fazer acompanhamento de café, por exemplo, que é muito bacana, né? A gente fazer maturação de alguns pontos, né? Detalhar aquela área, ver como é que tá a maturação, a parte de colheita, onde que eu vou começar, onde que eu vou deixar mais um pouco, qual que é a porcentagem que tá de verde cana, cereja, passa, né? Então a gente tem um fator que agrega e muito dentro da agricultura de precisão. E dentro de todos esses benefícios, né, a agricultura de precisão agora tem uma nova face, né, Jorge, que você vai falar aí muito bem para nós, né, da parte de sensoriamento remoto. Acho que vem ganhando um espaço muito bacana dentro da agricultura de precisão. Veio para ficar, muito tecnológico e extremamente acessível. E a gente consegue obter informações muito rápidas, né? Tomar decisões bastante assertivas e conseguir alimentar uma base de dados aí muito bacana também para tomar a melhor decisão possível. Agora eu deixo nas suas muito boas mãos, né? A parte de sensoriamento remoto. E aí a gente vai conversando, vai falando para ir alimentando cada vez mais a parte da live. Tá bom? Bom, obrigado, Nayara. Obrigado por aceitar o convite aí para acompanhar. Falou muito bem, tudo que a agricultura de precisão né? Eu vejo, assim, a agricultura de precisão de uma forma bem parecida. Em primeiro lugar, é a sustentabilidade, né? Social, ambiental e econômica. Começa no econômico, mas no fim das contas ela atinge os 3 pilares, né, da sustentabilidade.
E como você disse, é uma coisa muito interessante, que é uma ciência antiga que foi deixada há muito tempo de lado. Embora a gente fizesse o grosso, por exemplo, talhonamento, né? Acaba que a agricultura de precisão, que eu estou separando uma coisa da outra, Uhum. mas foi realmente a tecnologia que veio ali nos anos 2000, principalmente liberar o sinal GPS para a gente, que permitiu a tecnologia chegar com força. Então, pessoal, eu vou falar sobre sensoriamento remoto. Então, eu vou fazer uma introdução pequena também do que é sensoriamento remoto. É uma coisa que todo mundo faz todo dia. Está no próprio nome da ciência. É um sensor colocado à distância, captar uma informação. Cada um de nós aí está com 2 sensores remotos ativos na tela agora, que são seus olhos. Uma câmera nada mais é do que um olho artificial. Só que a gente tem a questão de comprimentos de onda, principalmente. O que é isso? Nós enxergamos o que a gente chama de espectro visível, que é vermelho, verde e azul. Essas câmeras que a gente utiliza hoje em drones, em satélites, que são mais importantes que os drones e os satélites em si, elas conseguem enxergar além daquilo que o nosso olho vê. Quando a gente fala em ultrassom, raio-x, infravermelho, são comprimentos de onda que o nosso olho não capta. Mas essas imagens, essas câmeras, esses sensores são capazes de captar essas imagens. E um comprimento de onda muito importante que vem para a gente, junto com isso, é o infravermelho. Basicamente, essas câmeras enxergam o que a gente enxerga, mais o infravermelho. Por que que isso é tão interessante? Se você olha para minha roupa e ela é azul, significa que ela absorve os comprimentos de onda do verde e do vermelho em alta quantidade, porém o azul ela reflete. Por isso o comprimento de azul volta para o seu olho, ele capta e enxerga isso aqui é azul. Quem é daltônico tem problema de não enxergar da forma correta essa reflexão. E cada corpo que existe no planeta reage de uma certa forma à luminosidade solar. E as plantas, o que elas fazem com a luz? A luz visível pelas plantas ela é praticamente toda absorvida, exceto um pouco do verde. Por isso a planta é verde. Ela absorve isso para fazer fotossíntese. Então, uma planta que está irradiando muita luz visível, significa que ela está fazendo pouca fotossíntese. Então, é inversamente proporcional. Quando a gente fala em infravermelho, próximo do visível, quase o que a gente enxerga, a planta reflete muito pela sua área foliar. O mesófilo foliar da folha reflete muito o infravermelho próximo. Logo, quanto mais a planta refletir aquilo ali, mais massa ela tem. E aí a gente tem ainda o infravermelho médio, que é altamente absorvido por água. Quanto mais absorvido ele for, mais hidratada a planta está. E quanto mais refletido ele for, maior déficit hídrico a planta está. E são basicamente essas as informações que a gente obtém a partir de sensoriamento remoto. Só que elas estão ligadas diretamente a uma série de fatores de produção. Tanto numa escala muito grande, numa macroescala, quanto numa microescala, de uma reboleira de nematóide começando até uma grande mancha de solo, saindo, por exemplo, de ordens de solo, de um latossolo para um argissolo, por exemplo. Então a gente consegue mapear essas variabilidades espaciais. É importante observar que o principal objetivo da agricultura de precisão é mapear a variabilidade, seja do que for. A gente começou com um enfoque muito grande na agricultura de precisão em solos, mas como a professora Nayara disse, é um ciclo de tarefas. A agricultura de precisão pode ir desde o semeio até a colheita, você tendo essa informação da variabilidade. Guia de exemplo, quanto a falei semeio, a cultura da soja, uma cultura altamente exigente em água,
Num solo onde você tem uma maior capacidade de armazenamento de água, você pode aumentar o stand da sua lavoura, que ela vai responder bem, não vai ter tanta competição por água planta a planta. Já num solo com uma drenagem maior e uma menor caixa para segurar a água, você tem que diminuir esse stand. Se eu tenho informação da variabilidade espacial, o quanto meu solo armazena de água num certo ponto e num outro determinado ponto, eu posso colocar stand variável. 250 mil plantas aqui, 300 mil plantas aqui. E a gente já tem maquinário para fazer isso. A gente tem plantadeira que faz isso. Jorge, Oi. queria aproveitar a situação aí para poder enfatizar que justamente isso que você está falando, né, o que é possível ser identificado e a gente fazer posicionamentos de stand, a gente também pode fazer uma proporção de interesse de investimento, né? Então, por Sim, exemplo, né, não para auxiliar ainda mais, né? Então, por exemplo, se nesse que eu consigo, tenho um solo mais bem drenado, né, tenho menos possibilidade de estresse hídrico ou até mesmo de encharcamento, dependendo aí do solo, a gente pode fazer até uma proposta de investimento maior, porque é onde eu tenho uma planta que me entrega mais e que eu zelando muito bem, né, tendo um manejo adequado, né, eu ainda consigo ter uma maior produtividade. Né? Então, assim, a gente alinha essa parte também até de acordo com o manejo. Né? Então, se eu conseguir identificar dentro da minha variabilidade o que é aquilo que está me limitando, eu vou decidir qual vai ser o meu melhor posicionamento. Né? Ah, então aqui o que me limita é uma coisa que eu não consigo trabalhar, por exemplo, minimizar. Né? Vamos supor que seja textura de solo. Então, ali, então, vamos supor que ali eu não vou ficar, então, fazendo altos investimentos, porque eu sei que ali eu não consigo aumentar demais a minha produtividade, né, de acordo com a identificação do que é o fator limitante. exatamente. Eu brinco que tem dois pontos de vista da agricultura de precisão. Eu sou desse ponto de vista que você acabou de colocar, que é você gerenciar pela variabilidade ou contra a variabilidade, a favor dela ou contra. Isso. Eu falo que a pecuária tem muito que aprender com a agricultura, mas algumas coisas a gente tem que aprender com eles. Não se dá ração muito boa para a vaca de genética ruim. É a mesma coisa. Você tem Ótima um, comparação. você tem um solo horroroso e você tem ali um outro talhão com solo excepcional, priorize o seu solo excepcional, porque ele tem potencial para produzir mais. Você não vai tentar ficar igualando cascalho com Que... costela com filé, não adianta. Esse tipo de coisa não Justamente. funciona. Então, acho que a gente tem que ir bem para esse ponto, gerenciar pela variabilidade, conforme cada um tem potencial. E é aí que o sensoriamento remoto veio forte, porque que era tão complicado da gente identificar, ali a gente tinha o feeling, né? O cara sabe onde que ele produz mais, onde que ele produz menos, onde que ele tem uma mancha de cascalho, onde que ele tem uma ocorrência maior de mofo branco, onde ele tem defeito em café, ele sabe. Mas como que a gente mapeava isso? A gente precisava de uma grade amostral gigante, era oneroso em tempo, em dinheiro. A gente precisava ficar fazendo aquele monte de amostra ali para buscar onde estava a nossa variabilidade, qual que era aquela linha. O sensoriamento remoto permite a gente adquirir essa informação de uma forma muito ágil. É basicamente aí que ele entra. A gente consegue mapear o posicionamento da variabilidade até sem saber a causa da variabilidade. Às vezes me perguntam, com uma imagem de drone eu consigo saber que doença que a planta tem? Não, você sabe que tem um problema ali, mas você tem que ir lá ver o que é. Nós Então, vamos, nós vamos ver que tem um problema. Identificar, a gente tem que ir lá. é, então tem essa utilidade, é saber desenhar os limites daquilo que é a nossa variabilidade, seja qual for
o motivo dessa variabilidade. Seja ocorrência de planta daninha, ocorrência de doença de praga, mancha de solo, o que for, a gente consegue delimitar a área com os problemas, né? São 2 produtos que a gente usa para fazer isso. Tem um muito conhecido, que são as imagens, né? As famosas imagens de drone, imagens de satélite, NDVI. São imagens multiespectrais, imagens que captam vermelho, verde, azul, infravermelho, separado. Cada um separado do outro, de forma que a gente consegue trabalhar aquilo ali em cada característica. E tem um muito importante para a cafeicultura, pessoal da cafeicultura, que pouca gente utiliza ainda, que é o modelo digital de elevação. É basicamente a topografia da área de uma forma muito detalhada. Drone, principalmente, consegue fazer isso. A gente tem isso em macro escala para satélite, mas drone faz isso muito bem. E tem algumas coisas interessantíssimas sobre café e modelo digital de elevação. Modelo digital de elevação tem alguns estudos, por exemplo, comparando concavidade e convexidade, forma de relevo, côncavo, convexo, plano, com produtividade, uniformidade de grãos e qualidade de bebida. É um trabalho feito na Exalc por um doutorando que é de Coromandel, xará meu, Baracate, Jorge Baracate. Sei quem que é. E mostra claramente que a gente consegue prever potencial produtivo, potencial para a produção de café especial, prever se vai ter muito ou pouco defeito no café, se vai ter uniformidade de maturação, a partir da forma do terreno, a partir da topografia, declividade, se é côncavo, e a gente consegue delimitar isso muito bem através do sensoriamento remoto. E vou falar um pouquinho agora a principal utilização, né, do sensoriamento remoto vem aí, que é formar as zonas, o que o pessoal chama normalmente de zonas de manejo, unidade de gestão diferenciada, separar como se fossem microtalhões que tenham características homogêneas. Isso geralmente, 99% das vezes, vem do solo. As características do solo que alteram as características da planta. E quem altera a característica da planta? Do solo? Topografia. A formação do solo está diretamente ligada à topografia, a forma com que a água corre no perfil, a forma com que tudo ali vai correr. Então, a gente tem essa possibilidade de mapear através de imagens, o que é complicado para café. Quando se fala em imagem de drone, de satélite para café em termos de solos, é bastante complicado de trabalhar por causa do meio da rua interferindo. Mas quando a gente fala em topografia para café, é algo bom de trabalhar e que dá muito resultado. Outro exemplo desse modelo que a gente tem é como ele consegue, na verdade, medir a distância que está... deixa eu pegar o danadinho aqui. Ele consegue medir a distância que está o drone do solo, basicamente. Do solo ou do primeiro alvo que ele encontre. Mostra para os meninos, Jorge, como é que o drone. Deixa eu mostrar o dronezinho para vocês. O brinquedinho. Tá sem 2 hélices aqui. A gente falou sobre imagens. Esse dronezinho aqui, ele vem com uma câmera que chama gimbal de fábrica. Essa câmera é um RGB. Ela é que nem a câmera do seu celular. Ela só capta a luz visível. Esse aqui só capta a luz visível. Essa câmera eu que coloquei nele. Por quê? Porque essa aqui, além de captar o visível, capta o infravermelho próximo. E aqui, infravermelho próximo, a gente correlaciona diretamente com biomassa de planta. Então, eu tenho biomassa e tenho fotossíntese, basicamente, medidos por um drone desse. Quando você pega satélite, no caso o meu drone aqui está captando 4
espectros de cores. Quando você pega um satélite, por exemplo, o Landsat, ele capta 8 espectros. Ah, então satélite é melhor que drone? É uma pergunta também que vem direto para a gente. Ah, qual que é melhor eu usar, satélite ou drone? Depende. Depende do que você quer. É a resposta velha da agronomia. Quer trabalhar com solo, com mancha grande, classificar coisa grande, definir onde que eu vou fazer um talhão de café? Satélite. Satélite é muito interessante porque tem muita informação de espectro, só que quando você fala em pixel, em resolução, a resolução final do satélite é feia de ver. São 30 por 30 metros de pixel. Ou seja, cada quadradinho da foto que você vê lá representa 900 metros quadrados de área. Quando você pega um dronezinho desse aqui voando a 100 metros, você vai ter um pixel de 8, 9 centímetros de lado. Vai dar 64 centímetros quadrados de área captada. Então você vai ter muito mais detalhe. Lembrando, a gente escuta isso todo dia, mas o que é resolução? Resolução, quando fala assim, minha câmera tem 8 megapixels, a câmera do meu celular, significa que ela tem 8.000 pixels em uma polegada quadrada. Se você pegar uma polegada quadrada, ali tem 8.000 quadradinhos formando a imagem, cada um captado de forma separada. Por isso, quando você pega essa televisão de tubão lá antiga, você chega perto dela, você vê aqueles quadradinhos enormes. Imagem de satélite, você olhando assim, é mais feio que a televisão de tubo. Mas é muito legal para trabalhar com mancha de solo, planejamento de talhão, planejamento de uso solar. Eu quero plantar café, quero lavoura, mas preciso deixar uma área de reserva, estou com uma fazenda nova. A partir da imagem da vegetação nativa, você consegue definir o que é melhor em cada lugar. A imagem de vegetação nativa também caiu do céu para a agricultura de precisão, porque nada responde melhor a solo do que vegetação nativa. Então, se você quer qualificar solo, imagem de vegetação nativa é muito interessante. Vamos lá, falar um pouco de algumas outras possibilidades que a gente tem dentro da agricultura de precisão usando, né, imagem obtida através de sensor remoto. Só para vocês, antes disso, para ter uma ideia do tanto que isso tem futuro, hoje eu falei aqui que meu drone capta 4 bandas, certo? Verde, vermelho, azul e infravermelho próximo. O satélite capta 8. Outro dia eu desci lá em Piracicaba, ano passado, fui fazer um curso lá sobre esse assunto de comportamento espectral, e eles me apresentaram um aparelhinho que parece uma lanterna que ele capta 1.300 bandas. Nossa. Então, se eu colocar, para vocês terem uma ideia da capacidade de uso disso, se eu colocasse ele aqui na Michelle e passasse para o computador, ó, isso aqui é a curva de comportamento espectral da cara da Michelle. Não tem outra igual no mundo. É que nem uma impressão digital. É um detalhamento. É igual a digital, né? Cada um vai ter um. Vai ser imprescindível, né? Então ele vai identificar. Mas aí, Jorge, por exemplo, o drone que você estava mostrando com as 4 câmeras, né? Com as 4 bandas, né? É possível, então, determinar a parte da topografia, né? Que a gente pode alinhar com a parte de maturação, por exemplo, de café, né? É possível verificar, sobrevoar e diferenciar uma área nativa de uma área que eu não tenho cobertura, de uma área onde eu tenho cobertura, de uma área que está plantada. E até dessa área que está plantada, por exemplo, eu consigo determinar aonde eu tenho uma planta que está extremamente ativa, né, fazendo fotossíntese, né, que não apresenta manchas, né, ou, por exemplo, um ataque de pragas, doenças, ou até mesmo um estresse. Mas em um outro momento também, se tiver uma parte que estiver estressada ou passando por qualquer outro problema, né, ou ataque, a gente consegue perceber
pela mudança de cores que vai apresentar no mapa, Isso. né? Então, a gente tem, assim, diversas informações que a gente consegue linkar com um sobrevoo de, vamos supor, 1 hora. É, uma hora um Mavic desse aqui, aí que entra a importância do drone. Ele, na verdade, ele só carrega, mas em 1 hora esse danadinho aqui faz mais ou menos 150 hectares. Tem drone de asa fixa que em 1 hora faz 400 hectares. Justamente. E aí a gente ainda consegue, por exemplo, eu brinco muito com os meninos, né, que a gente tem algumas áreas que é muito só assim, só fazendo um feeling com relação ao drone, né? A gente tem algumas áreas que tem muito morro e ainda se planta. E aí a gente tem a dupla utilização do drone, né? O seu se a gente pudesse, assim, acho que ele deve ser um pouco mais leve, não vai conseguir fazer, por exemplo, uma aplicação, né? Não. Mas até conversando com os meninos, um dos alunos que foi da cafeicultura, formou em 2018, ele comprou um drone, ele, além de fazer essa parte espectral, que é possível fazer a avaliação de uma área, igual você está contando, mostrando com o seu drone o que é possível perceber, as relações que são possíveis de ser feitas, né? Ele ainda, por exemplo, utilizava para fazer vídeos, como se fossem vídeos institucionais de uma determinada fazenda, que alimentavam, então, um produto, né, que servia de marketing de um produto. Então, assim, a gente compra um drone e pode aproveitar ele de várias formas, né? Então, por exemplo, para fazer fotos, né? Eu posso utilizar ele para fazer uma aplicação, eu posso utilizar ele para fazer as imagens espectrais. Então, assim, ele tem uma multiplicidade de atividades, de coisas que a gente pode utilizar com ele, né? Que às vezes as pessoas não enxergam pelo fato de falar que é um brinquedo, né? Que você estava até brincando. Não é um brinquedo. Não é um brinquedo, alimenta muita informação que a gente pode utilizar para a tomada de decisão. Isso aí que você citou, embora sejam só 4 bandas, né? A gente fala só 4 bandas. Só, nossa senhora. O... Se eu sei que eu tenho uma lavoura de café com problema de corda de viola, esse trabalho eu já realizei, o comportamento espectral da corda de viola é completamente diferente do comportamento espectral do cafeeiro. Então eu consigo ir ali no computador, achar uma corda de viola com o meu próprio olho, identificar ela para o computador e falar, ó, isso aqui é uma corda de viola, conta para mim quantas que tem. E ele vai contar e identificar o posicionamento delas. Então o comportamento espectral varia muito, até dentro da Nossa, mesma espécie. Então de uma para outra nem se fala. O comportamento de diversas espécies é muito diferente. Uma coisa que também me fez lembrar, que é muito legal, que dá para a gente fazer até com satélite também, é prever produtividade em determinadas culturas, né? Existem estudos que mostram em algumas culturas uma relação muito direta entre os índices tirados das imagens multiespectrais e a produtividade da cultura. Então a gente consegue saber antes quanto que a gente vai colher. Não funciona para café, não funciona para soja, não funciona para feijão, gente. Porque são culturas que um cafeeiro muito bem folhado, muito bem nutrido, não significa um cafeeiro que vai produzir muito, porque pode ser um ano de safra baixa, ele pode ter sido podado. Mesma coisa, soja, feijão, na verdade, vira uma bagunça quando a gente fala em feijão. Mas milho, trigo, as gramíneas em geral tem muito boa essa resposta. Então, a gente consegue gerar até mapa de reposição de adubação antes mesmo de colher. Porque eu sei quanto que a planta vai extrair, eu sei a produtividade final, eu sei a extração, eu sei quanto ela exporta, quanto ela volta para o solo. A gente consegue repor isso fantástico, né? até antes de fazer. Outro
exemplo legal, começou muito forte agora no algodoeiro. O algodoeiro é uma planta que não pode crescer demais, né? A gente faz controle hormonal para travar o crescimento dele. Então, a gente conseguir fazer um monitoramento do tamanho do algodoeiro de acordo com a localização e aplicar isso de acordo com o que cada pé de algodão tá precisando. Para conseguir, aí sim, a gente busca uniformizar mesmo, né? Literalmente uniformizar a lavoura. Estou lendo meus tópicos aqui, gente, para ver o que eu estou esquecendo de falar. Voltando um pouquinho, então, o que eu cheguei de falar para aqui que satélite era muito bom, só voltando a falar que drone é muito bom para essas coisas pequenas, né? Para fitossanitário, praga, doença, planta daninha. Essa questão do algodão de reposição hormonal, o drone é muito superior ao satélite, apesar de ter pouco espectro, ele é superior. Agora, isso aí, gente, é o começo. A mensagem principal, acho que é o começo. Hoje a gente tem, uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos, é pulverizador com barra de luz. É um pulverizador que tem uma barra que emite luz e capta de volta, que nem capta uma câmera dessa aqui. Então ela vai identificando, a barra do pulverizador vai identificando em tempo real o que ela está vendo. E você programando ela para qual que é o comportamento espectral da sua cultura e qual que é o comportamento da planta daninha, ela vai identificar em tempo real o que é planta daninha e o que não é e vai aplicar só em cima da planta daninha. Então está começando, a gente começa a ter as primeiras câmeras para drone com mais bandas, né? A gente tem hoje câmeras aí com 6 bandas para drone. A gente começa a ter informação sobre água também. Embora exista uma relação entre biomassa e água, a gente começa a ter mais informação e mais possibilidade de aplicação. As possibilidades de aplicação do sensoriamento remoto ainda são muito pouco estudadas. A gente tem muito o que estudar e muito o que fazer e a gente tem as ferramentas na mão. Hoje o produtor rural tem pulverizador que consegue fazer taxa variável, tem plantadeira, tem colhedeira com mapa de produtividade, que é uma das ferramentas mais importantes para a agricultura de precisão, é a gente ter o mapa de produtividade para identificar também variabilidade de produção. E é raro você ver uma colhedeira que está calibradinha para a gente poder utilizar aquilo ali da forma correta. Então a gente tem as ferramentas, tem o computador, a gente precisa um pouco trazer os nerds para agronomia. E é muita possibilidade. Esses dias eu estava parando para pensar, gente, nossa, se eu passar um drone em cima do terreiro, será que eu consigo saber quantos grãos cereja que tem ali, quantos grãos verde que tem? Olha só. Eu acho que dá para fazer. Não é impossível, não. Então, as possibilidades são muitas ainda. Quando eu falo em imagem, na minha área, eu trabalho bem mais com solos. Gente. Minha especialidade é solos, a minha empresa trabalha mais dentro de solos. Então, acaba que eu tenho o meu dronezinho aqui e trabalho pouco com ele, porque micro escala, né, de pixel. Mas tem muita coisa por vir. É uma tecnologia que vai crescer, a agricultura de precisão vai chegar no ponto de todos os aspectos, como eu e a Nayara dissemos, todos os aspectos produtivos vão ser feitos futuramente sob agricultura de precisão, porque a gente economiza dinheiro, a gente ganha produtividade, etc.
e é racional, é sustentável. Faltava ferramenta. Hoje nós temos as ferramentas. Isso aqui é ferramenta antiga. O pessoal da medicina usa comportamento de onda espectral há muito tempo. Você já faz raio-x, ultrassom, ressonância magnética, ó. E isso Há muito tempo. funciona. E funciona para a planta também. Planta tem febre. Quando a gente vê infravermelho termal, planta atacada tem febre. Mesmo antes de mostrar sintoma, a temperatura dela aumenta. Então a gente vai conseguir saber infecção de planta antes de ter sintoma. Coisa super comum em soja, por exemplo. Então tem muito que crescer e eu penso, quem está aí dentro. Hoje a gente é bombardeado com informação, mas quem está indo para essa agricultura do futuro tem que estar esperto com essa informação, principalmente dessa última onda que a gente tem da agronomia, da agricultura digital chegando com muita força. Prestar atenção nisso, que vai fazer muita diferença no nosso futuro. A nossa agricultura tende a ser totalmente digitalizada, por assim dizer. Hoje a gente tem plataforma que controla praticamente tudo isso, né? E para aqueles que, caso tenha algum produtor aí com a gente assistindo, também buscar adequar a essas tecnologias, que quem tende a ganhar mais com isso é o produtor, principalmente no ponto de vista econômico, porque você saber a sua variabilidade e aquela história da pecuária, tratar cada vaca conforme sua genética, dá dinheiro, Tá. porque ter controle do que a gente tem na mão e do que está acontecendo, de onde a minha doença acontece, de qual solo meu é melhor, onde minhas pragas acontecem, quando acontecem, saber como isso varia no espaço e no tempo, permite a gente tomar a decisão de uma forma muito racional e muito econômica. Então, a agricultura de precisão é isso, e o sensoriamento remoto veio para desonerar ela. Acabou que a agricultura de precisão já era o que é, só que a gente dependia daquela amostragem muito grande para definir esses fatores de variabilidade. O sensoriamento remoto fez com que isso se tornasse mais rápido, mais barato. Não pode se dizer mais eficiente, porque a amostragem em formato de grid é uma coisa extremamente eficiente. Mas, e a gente partiu para essa visão, que também, como alguém que está aí há algum tempo na agricultura de precisão, eu assumo que eu fiz errado isso também no passado. A gente buscava muito, principalmente em termos de solo, homogeneizar solo. Ah, vamos tentar colocar tudo igual. E é a história, de novo, da vaca. Separar uma coisa da outra e tratar de acordo com aquilo que ela é. A gente mudou muito essa visão na agricultura de precisão de um tempo para cá. Começar a manejar conforme variabilidade. É uma mensagem que fica. Se você tem lá aquele solo de brejo lá, um gleissolo cinza lá no fundo, e lá em cima você tem um latossolo vermelhão bonito, os dois nunca vão produzir igual. Não adianta você tentar. Essas coisas não mudam. Coisa que não muda, a gente deixa e direcionar insumo, direcionar fertilizante, direcionar herbicida, fungicida, tudo. Esse é o futuro do negócio. Fala, É. Nayara. Jorge, assim, tem uma ideia muito bacana e quando a gente implementa a parte de agricultura de precisão, é que a pessoa, por exemplo, o proprietário, o produtor rural, ele sempre sabe onde é que está as dificuldades dele. Mas a gente pode reparar muito bem que ele nunca entendeu O qual que é porquê? a verdade, o que de fato está acontecendo, qual que é o fator mesmo, aquele que eu falo assim, olha, é isso que está causando. Mesma coisa de fazer a comparação que você fez lá com o gado, né? Vou fazer uma comparação médica, vamos supor, né?
eu estou com pressão alta, né? Mas assim, chegar que é nessa pressão alta, o que que desencadeou isso? O que que aconteceu? O que que foi, né? É um estudo muito grande. E aí, dentro do que a gente faz de levantamento, de dados, processamento, da parte de investigação em si. A gente consegue direcionar e eliminar aquilo que não está dando certo ou aquilo que me limita dentro do espaço. E assim, normalmente a gente diz muito de cada ano é um ano. Mas quando a gente trata com agricultura de precisão, a gente tem uma ideia muito mais ampla e muito mais limpa, que eu falo assim, de entender o que está acontecendo a partir do que foi levantado há um tempo atrás. Então, assim, a gente tem uma visão que pode vir a acontecer, ou do que está acontecendo, o que está causando aquilo, pelo fato de que eu já estudei, pelo fato de que eu já explorei, já identifiquei, já vi o que está acontecendo. E não só falei, ali é meu brejo, ali é minha área com cascalho, ali é minha área com muita argilosa, né? A gente consegue, de fato, evidenciar, estudar, identificar tudo aquilo que está acontecendo dentro daquela área. Então, assim, a gente tem um custo-benefício e muitas vantagens associadas à parte de agricultura de precisão e de todas as ferramentas que ela traz junto com o conceito, né? É interessante você falar isso, é uma coisa que eu queria ter falado e vem junto com o que você acabou de falar e tinha esquecido. Meu pai, eu trabalho junto com ele, nós temos a empresa, né, que presta serviço de agricultura de precisão, chama Visão, e eu falo que eu sou o nerd da empresa e ele é o homem da fertilidade. Se eu pedir ele para fazer um mapa, ele não faz. E se me pedir para fazer o nível de cálculo de fertilidade que ele consegue fazer, eu também não consigo. E é importantíssimo isso na agricultura de precisão. Eu falei que os nerds têm que vir para a agronomia, mas a gente precisa de dois. A gente precisa da pessoa que entenda do que seja solo, seja doença, qualquer tipo de manejo. A gente tem que ter a pessoa que tem a técnica ali do fito mesmo, e tem que ter a pessoa, o nerd, a pessoa que é eu lá, o do SIG, a pessoa que faz sistema de informação geográfica, trabalha com mapeamento. É interessante, dentro do mestrado que eu estou fazendo lá, ele é o primeiro mestrado interdisciplinar que tem na UFA. Então, meu orientador é geógrafo, ele não sabe nada de lavoura, só que o cara mapeia como ninguém. Agricultura de precisão não adianta você saber mapear as coisas, e não, é o que você falou, não adianta se você não souber identificar a origem. Tem que identificar a origem, e isso é feito com um trabalho de agrônomo, clássico. Ir lá e identificar a origem. Não existe uma coisa sem a outra. Você fazer uma aplicação, é o clássico, né, da agricultura de precisão, aplicação de calcário em taxa variável, a cega, sem saber o que você está fazendo ali, simplesmente, eu simplesmente vou jogar meu V% na área inteira para 70%. Tá, você está fazendo agricultura de precisão, mas não da forma mais adequada possível. Se você tem CTC variando, às vezes, numa área de 5 a 10, numa CTC de 5, talvez 70% não seja o suficiente para a exigência da sua cultura, enquanto 10 passa muito. Então, essas coisas tem que ser... O cálculo, via de regra, o que a gente faz para, no caso aí de saturação de base de solo, é fazer essa porcentagem final que a gente quer da saturação de base da CTC conforme o tamanho da própria. Então, Solo, né? Então tem que ter, sempre que alguém vai fazer um serviço de agricultura de precisão, tem que ter alguém junto àquele que faz
que faz o que eu faço, que é mapa, que saiba do assunto. Eu vou fazer um mapa de aplicação de cloretimepicate para controlar crescimento de algodão. Gente, eu nunca trabalhei com algodão na vida, não faço ideia de como que faz esse cálculo. Se eu não tiver um especialista em algodão, para identificar se aquilo ali é do que causou aquele decrescimento, não vai funcionar. Eu fui fazer isso pela primeira vez e o decrescimento o cara identificou lá. Era percevejo castanho na raiz do algodoeiro. Eu nunca ia nem sonhar com isso. Então precisa do fitotécnico ali forte, do cientista daquela área específica forte. Então é um negócio que um professor meu, o Favarin, fala, precisa trazer os nerds para agronomia e casar eles com o povo do campo. Na hora que isso acontecer de uma forma boa, aí vai funcionar bem. Justamente. Vamos. Tô checando a hora Tem aqui. alguém que tiver alguma pergunta, alguma consideração da Nayara, final? Porque a A gente tá gente quase dando a tem hora. mais 3 minutos, né? Diz que o Instagram cai a live, a gente nunca passou por isso, mas não vamos arriscar, né? Entendendo. Tá muito bom o papo aqui. Por mim, podia ir. Eu não sabia que caía, não. Diz que cai com 1 hora. Eu não nunca presenciei, não, mas. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, Deixa eu pôr meu óculos, que senão se aparecer algo. né? Tem um pessoal que perguntou, que a Jéssica perguntou, se, eu imagino, a tecnologia e economia com insumos, se tem alguma relação. Como que é? Jéssica, você quer fazer sua pergunta? Você está aí? Ela perguntou, e economia com insumos? A agricultura de precisão é onerosa, ela em si própria. Você pagar um técnico de agricultura de precisão junto com o técnico, o fitotécnico, igual eu falei, é serviço especializado. Então é mais caro que você ir lá e fazer o negócio em área total, do jeito que é feito tradicionalmente. Então, pode colocar na ponta do lápis, é um desafio que eu faço. Você ganha 99, 98% das vezes você ganha, porque você economiza muito em insumo e você começa a posicionar aqueles insumos de forma adequada. Você não joga fora onde não precisa e você não coloca onde não precisa. Então, mesmo que a taxa média do seu insumo final seja a mesma, você está direcionando aquilo para a vaca gorda, lembrando lá da pecuária de novo. E aí é o momento que você está ganhando o dinheiro. Você atende a necessidade de acordo com o que você levantou de variabilidade. Então, eu acho que você é muito pontual para resolver o seu problema, né? Então, você vai identificá-lo e vai resolver de acordo com a necessidade. E você vai estipular uma quantidade adequada para solucionar o seu problema. Então, você está sendo 100% eficiente, né? Você vai conseguir suprir toda a demanda que existe na sua área, de acordo com a característica de cada ponto que foi levantado, de acordo com cada característica ou variabilidade que foi levantado daquilo que está dentro da sua área. Então, assim, seja, por exemplo, na parte de amostragem, ou seja, na parte de sensoriamento remoto, né, a gente consegue ser muito mais eficiente. É mais ou menos aquela ideia de quando eu estou monitorando e eu verifico que em um determinado local da propriedade eu não estou tendo um ataque de praga, por exemplo. E em outro, e ali eu não vou precisar aplicar. Em um outro momento eu tenho uma infestação, ali sim eu preciso fazer uma aplicação. Então eu acho que a gente se torna cada vez mais efetivo e mais eficiente. Gente, Vai cair. obrigado, Nayara, obrigado a presença de todos. Eu tenho 10 Estamos na segundos para contagem despedir. regressiva.